Então vamos lá. Então, entre princípios de força, falamos sobre Santiana, 2025, onde eu tive o prol de conversar com ela rapidamente, se vier nos tentar resolver e definir algumas questões sobre teses relacionado a nexos, desde os meus campos de Vitória, Régias, entre a história não de José de Chito, mas as minhas peregrinações que ocorreram em alguns campos coletivos. Aonde há uma saúde coletiva, há um princípio de sociologia. Aonde há uma saúde e cultura, há um princípio de sociologia. Aonde há uma educação física e saúde, coloca a matéria e a vida, entre documentários, jornais, que vai trazer também em tona a existência do assistente social e o propriamente o professor de educação física como um meio de coitado que as pessoas podem ver como referência para trazer o que? Estigmas para acomodar-se, se conformar, viver nesse conformismo. Mas o conformismo nós podemos renovar nossa mente com os campos de compreensão, explicação e os campos analíticos periféricos. Há fatores importantes entre a psicologia, há fatores importantes entre a filosofia, mas a aplicação entre o princípio há uma força. Há uma força biodinâmica, há uma cinesiologia, a força que nos impulsiona, a palavra motriz, segundo o dicionário Bueno 2010. Bueno, assim diz que o dicionário Bueno relata a questão de impulsão, propulsão, impulsionar. Lembra que eu coloquei no Clefs ali? Como é que nós podemos diminuir a guerra? O esporte é fenomenal porque diminui a guerra. Ali tem a posição, né, de semi-agachamento, que é a posição de queixo levantado, que depois o jovem, ele vai o quê? Mergulhar. Ou seja, tem que mergulhar, que a cabeça, na região, ou seja, do campo axial e do campo do queixo, descer. Ou seja, saber mergulhar primeiro, depois vai havendo gradativamente movimentos. Ok? Vou mostrar aqui porque o momento agora nos traz meio ambíguos, relacionado ao tempo, espaço, local. Se for um tipo de natação, é lógico, nós vamos ensinar. Agora, se a natação ligada à performance, treinamento liga mais a questões de campos de treinamento de força e princípios. Aqueles que trazem como porta-voz ligado ao gesto motor e a sua perfeição, nos trazem uma imperfeição e as suas leviandades entre as próprias gigantismos teóricos, filosóficos, de tanta reprovação que reprovou tantas pessoas, nos traz para eles uma síntese de ironismo ou pavimentações entre os corpos genéricos que ocorrem entre a consciência solitária. Acabam ficando solitários porque traz medos e alarmes entre aplicativos e alarmes de emergências, entre tem vários números, ok? Então, entre o indivíduo a um sujeito, entre o indivíduo a um ser, entre o indivíduo a um ser que tem alguma coisa, nem que seja ruim ou bom, entre essas coisas e formas, buscamos Platão para ver as ideias, há de um ser há uma ideia, mas para haver dualismo entre a ideia, há divisão entre a alma e o corpo tem as suas ideias e significados. Há um movimento, há um simbolismo. Então, se há um simbolismo, houve um conjunto de ideias, um corpo, meios aferentes e eferentes, ou seja, meios de agir, de pensar e agir, e sentir. Vamos buscar os campos cognitivistas, modos afetivos, os modos ligados à prática motora, praticar, ou seja, modos de ser, modos de viver. Então vamos conceituar a palavra modos. E as questões de que possa haver imortalidade, onde não tem vida, que aonde não tem vida é uma pessoa que muitas vezes não tem sua própria autonomia. Fica triste ouvindo não, não, mas não tem autonomia. Faça um canal. Eu já expus aí, coloquei exposto, um rapaz, não sei se ele é filho do Mick Jagger, ou parente, ele fez um canal ali no YouTube, ele está expondo o quê? Colocações. É lógico que lá na faculdade você vai anotar, vai escrever, vai ter que colocar suas colocações no momento certo e na hora errônea ou errada, mas saber se colocar como uma conduta, para não trazer como loucura. O próprio Foucault, no seu golpe de vista entre o corpo disciplinado e adestrado, trouxe discussões com vários termos etimológicos ligados a sexismo, ou seja, entre essas
paneleiras do corpo, que é as heroínas do poder, os heróis da fé, nos traz momentos importantes. O senhor pode ser os heróis da fé, a senhora pode ser, mas tem que respeitar os também que tem outras fé, outras culturas, fé, outras transcendências, ou essência. Isso usa o termo aqui em português. Outras pessoas que têm umas crenças diferentes. Como é que quer ser respeitado ou respeitada? Ou num púlpito, ou no altar, ou num ritual, não respeite nem o seu próprio corpo. Tempos atrás eu já passei por essa experiência. Ô marinheiro, marinheiro, me ensina a nadar. Ô marinheiro, marinheiro, ou seja, se você é marinheiro de primeira viagem, de pesquisa, tudo ok. Mas você olha pelo menos a mim. Se eu sou um marinheiro que erro até hoje em questão de pesquisas, que eu acho que deu certo, mesmo pelo cenário de viravoltas, em 1000 platôs, ou 1000 dias, 1000 noites, os alaíns da vida, nos traz candelabros relacionados a próprias pesquisas, oráculos falando, né, de outros idiomas, outro linguajar que nós temos que respeitar, sermos adeptos a elas ou não, um ser ou não ser, ou um ser nada, que é um nada, que nos traz fracassos, discursos ligados aos próprios termos sacráticos. Há um sacrilégio. O que é sacrilégio? É sacrificar algo alérgico ou sacrificar o próprio corpo para nos trazer fé. Tem que ter um santo de vaso que aguente a própria chicotada que os próprios colegas de infância ou a própria comunidade coloca um chicote em nós que nós não temos. Coloca os pecados onde não tem, porque tu tem muito pecado, e multiplica o pecado onde não tem. Então vamos buscar pesquisas. Por isso que eu coloquei escândalo anatômico, na motricidade humana, coloquei controle motor, porque há uma raiva, há um ódio, há uma noradrenalina, há hormônios, há uns campos biologistas, esportizantes, desportistas, que nos traz o mesmo significado rodopiando para lá e para cá, rodando. Porque rodopiar daqui a pouco não traz confusões, hein? Porque o que? Rodar para lá e para cá é melhor, em círculo, rodando, rodando, e chegamos à conclusão de que todas as teorias são esqueléticas, desde Adão e Eva, com todo respeito, desde a evolução do chimpanzé e a chimpanzé, desde o leão e a leoa, ou seja, os efeitos zoológicos que Aristóteles fala. O zoológico é uma zoofobia. Somos animais irracionais ou animais irracionais ligados à pesquisa? Isso nos traz princípios de força, impulsões. Há um tratado, há uma reunião, é lógico, há um gerenciamento, há uma organização, há uma supervisão. Mas as pesquisas catalogadas entre esses atlas, valeu a pena? Que eu perguntei só isso para a senhora. Ela falou que não é minha área, eu só perguntei. Ela fala, não, eu já ouvi o não, não é minha área, eu já sei que é não. Antes de eu falar, eu parei de falar, já teve a reunião. Já parei de pesquisar, só estou comentando uma revisão, módulos, o que eu passei diante das faculdades e outras disciplinas que eu discuti. São temas relacionados à motricidade humana, relacionados à própria família e os dispositivos de consequências que ocorrem, ganhando através da perda, ou só perdendo. Não ganhou nada. Só ganhou só o quê? Chicoteadas, esbofeteadas até a morte, sua própria graduação e principalmente na primeira série, nas séries iniciais. Ou seja, pelo que em off, as notas, só ficou quem inserido? A educação física, nota 10. Pelo que em off ainda, que é dificilmente ter uma nota 10. Se for nota 10, tem que ter o quê? A divisão do trabalho. Esse tema aqui que o próprio Duque fala, da divisão do trabalho social. Se eu estou trabalhando, eu vou ter que dividir ainda o dinheiro, dividir ainda o espaço, vou ter que dividir. Ainda se for mulher, pior ainda, porque as próprias heroínas vão falar que os antecedentes como a mãe, o pai, o avô, eram muito tirados. Levantava a cabeça para cima, tomava o seu licor, um tipo de cachaça, ou um tipo de analgésico, né, cachaça, que é matéria-prima hoje, como algodão, nos traz fatalidades, que expõem ao ridículo questões importantes. O ser e o ter entre a família. Nos traz campos de mutilações entre o campo privado ou público,
e maneiras de viver a cada dia.